Durante essa pandemia, nós temos selecionado uma série de coisas que podem esperar. Coisas que antes pareciam urgentíssimas, mas que agora ou elas simplesmente podem esperar ou elas estão inviáveis por causa desse momento de isolamento social. Também tem aquelas coisas que estão na gaveta há muito tempo e a gente quer colocar em prática para ontem. Hoje eu queria falar sobre uma dessas coisas que está na gaveta há exatamente 32 anos, mas agora ela não pode mais esperar. É urgentíssima. É o projeto de taxação de grandes fortunas, ou imposto sobre grandes fortunas, como está descrito na nossa Constituição Federal. Pode acreditar que tem muita gente comemorando essa procrastinação, como é o caso do filho do Bolsonaro, que fez questão de dizer que esse projeto pode ficar para depois. A gente não pode premiar os empreendedores de grande sucesso do país, colocando em cima dele mais uma taxa, só porque o Estado se acha acima da iniciativa privada, com um grande cérebro capaz de reger melhor esses investimentos. Lembrando que bilionários e milionários fazem grandes caridades em todo o país. Muito obrigado. Poderiam fazer mais. Mas afinal, o que é isso, né? O que é um imposto sobre grandes fortunas? Esse imposto está previsto no artigo 153, inciso 7 da nossa Constituição Federal, mas ele ainda não foi regulamentado e por isso ele não pode ser aplicado. Essa regulamentação nada mais é do que um detalhamento de como esse imposto vai ser aplicado, quais são os critérios e quem vai ser afetado por ele. Sem a regulamentação, é como se esse imposto não existisse. Uma das dúvidas que surgem em relação ao imposto sobre grandes fortunas é quem seria afetado por ele. Isso nós não temos como saber, afinal, quem vai dizer isso é a própria regulamentação. Hoje nós temos 4 projetos de lei em tramitação no Senado Federal e cada um deles define propostas diferentes sobre quem vai ser afetado na criação desse imposto sobre grandes fortunas. Em resumo, você que está vendo esse vídeo provavelmente não vai ser afetado, a não ser que você tenha um patrimônio de mais de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda, o que equivale a 22 milhões de reais. É muito dinheiro. Esse valor ele é o menor definido até agora pelos projetos de lei. Os outros 2 projetos definem um valor de 50 milhões de reais para que possa incidir o imposto sobre grandes fortunas. Então, classe média, você pode ficar tranquila que você não é rico o suficiente para considerar que você tem uma grande fortuna. A outra diferença sobre esses projetos é quanto o Estado vai arrecadar de cada um desses patrimônios. Um projeto prevê que seja cobrado apenas 1%. Então, se a pessoa tem um patrimônio de mais de 50 milhões, esse valor vai ser de apenas 500 mil reais por ano. Um valor que daria para bancar o auxílio emergencial de 830 famílias em um único mês. Se a gente for comparar o Brasil com os países mais industrializados do mundo, o Brasil ele cobra cerca de 32% a menos em relação às altas fortunas. Enquanto isso, os impostos sobre o consumo, que atingem toda a população, eles chegam até a 48%. Só para dar o exemplo dos Estados Unidos, lá esse imposto sobre o consumo ele é de apenas 18%. Esse tipo de imposto, que é considerado imposto indireto, que não considera o patrimônio de cada pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, ele gera um tipo de tributação desproporcional e injusta entre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro. A instituição do imposto sobre grandes fortunas geraria uma tributação proporcional, de acordo com a capacidade contributiva de cada pessoa, ou seja, quem tem mais dinheiro contribui mais. Essa distribuição de riquezas teria o propósito de reduzir a concentração de rendas e diminuir a desigualdade social, que hoje está crescente durante essa pandemia. Se a gente taxasse só a pessoa mais rica do Brasil, segundo o ranking da Forbes de 2019, que tem uma fortuna estimada em 104 bilhões e 700 milhões de reais, nós conseguiríamos arrecadar 1 bilhão de reais. Esse dinheiro ele é suficiente para pagar o auxílio emergencial durante 3 meses de 587 mil famílias. 1/3 da cidade de Manaus poderia ser beneficiada se a gente taxasse apenas o homem mais rico do Brasil. Fica aquela dúvida, afinal, porque algo que está previsto há tanto tempo ainda não foi regulamentado.
Nós vimos durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus que os mais ricos são capazes de tudo para não perder sequer um centavo de lucro. Eles são, inclusive, capazes de colocar a sua vida em risco, a vida dos trabalhadores, para que seu lucro ele não seja reduzido em absolutamente nada. Para quem quiser exemplos disso, eu recomendo a página Corona Capitalismo no Instagram, que vem demonstrando alguns desses absurdos. O IBGE ele identificou em 2017 que 10% da população concentra a metade da renda do país. A tributação ela deveria, obviamente, recair sobre quem tem mais riqueza. Para essas pessoas, é perder algo que está sobrando. Já para as pessoas mais pobres, significa a privação de uma vida digna. Taxar grandes fortunas hoje significa o início de uma discussão séria sobre distribuição de riqueza e desigualdade no Brasil. Questões que já eram conhecidas anteriormente, mas que durante essa pandemia, que não tem hora para acabar, estão cada vez mais escrachadas. Mas ainda fica aquela dúvida. Por que existem pessoas que são contra a taxação de grandes fortunas? Por que existem pessoas que são contra a regulamentação desse imposto que está previsto na Constituição? Em 2014, o Brasil elegeu o parlamento mais rico dos últimos 15 anos. Já em 2018, metade do parlamento eleito é composto por milionários. São grupos como a bancada do boi, que possui como único interesse defender seus privilégios. Políticas públicas voltadas à diminuição das desigualdades sociais são de plano descartadas. Sem falar das formas históricas de acumulação e obtenção de riqueza no Brasil. Em muitos casos, marcados pela sonegação e pela isenção de impostos sempre voltados para as pessoas mais ricas, pelo trabalho escravo, pela grilagem de terras públicas, pela especulação imobiliária, formas anormais de acumulação de riqueza não produtiva. Quando o IGF foi proposto durante a Constituinte, ele tinha como objetivo principal corrigir essas formas de acumulação e corrigir essas contradições. Muita gente tem argumentado que se esse imposto ele for regulamentado, ele não vai ter uma arrecadação significativa. Mas é sempre bom a gente lembrar que existem outros impostos, como é o caso do IPTU, que também não possuem uma arrecadação muito significativa, mas que mesmo assim são cobrados. Outra questão apontada por vários críticos à regulamentação desse imposto é que, caso ele seja regulamentado, isso gerará uma fuga de grande patrimônio para outros países. No primeiro momento, todo mundo vai bater palma, vai falar, olha, parabéns, pegaram tantos bilhões dos ricos. No segundo momento, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como ocorreu em alguns países da Europa. Vão pegar todo o seu dinheiro e vão mandar lá para a Rússia. Muitos economistas falam que essa afirmação não faz sentido algum, tendo em vista que no Brasil, impostos como imposto sobre herança, imposto sobre renda, possuem alíquota muito baixa se comparada com outros países. Um exemplo disso é o imposto sobre herança. Para se ter ideia, o imposto sobre herança no Brasil varia de 4% a 8%. Em países como na França, ele pode chegar a 60%. Além disso, a Receita Federal ela possui mecanismos muito avançados de fiscalização. Outra questão que impede que tirem todo o dinheiro daqui são as nossas riquezas. Um exemplo, nossos recursos naturais. É sempre bom lembrar que riqueza é diferente de dinheiro e que eles precisam dessas riquezas que existem aqui para produzir. Por fim, tributando o patrimônio da pessoa física, você obriga, inclusive, o empresário a estar investindo em emprego e produção. Você estimula a não especulação. Por exemplo, se o empresário não paga imposto sobre seu grande patrimônio, ele não tem incentivo algum em investir esse dinheiro, em fazer esse dinheiro girar. O pior é que quem paga essa conta somos eu e você. Sobretudo quando se paga impostos que vão para o tesouro público e que voltam, em muitos casos, em formas de juros para aqueles rentistas. Vale a pena a criação do imposto sobre grandes fortunas no Brasil, para tornar mais justo nosso sistema tributário, tendo em vista que, proporcionalmente, os mais pobres eles pagam mais impostos do que os ricos no país. Além disso, os ricos também precisam pagar pela crise, tanto pela crise econômica, quanto a crise na saúde em decorrência do coronavírus. Caso criado esse imposto, ele poderá contribuir muito na criação de políticas públicas que melhorem a vida do nosso povo. Eu sou Vilmar Almeida, eu sou advogado popular em Goiás. Eu sou a Ana Dirino, eu sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Esse é um vídeo piloto dessa parceria e se você gostou, deixa aí nos comentários qual que é o próximo assunto que você quer ver a gente comentar.